Olá você! Hoje nós vamos falar desse livro aqui, ó. Como eu era antes de você. E como trilha sonora, Barulho de Obra. Porque eu tentei adiar o vídeo, mas parece que essa obra não acaba nunca. Então vamos lá. Você certamente já deve ter ou lido o livro, ou visto o filme, ou ambos. Lido e visto. Se não, esse vídeo contém spoiler. Então vamos lá. Eu quero falar principalmente da minha percepção quando eu li o livro, porque eu fiz o caminho inverso do que normalmente a gente faz. Porque primeiro a gente conhece o livro, lê e depois sai o filme e a gente assiste o filme. Só que dessa vez eu vi primeiro o filme, há muito tempo atrás, né? E depois eu li o livro. E aí algumas percepções minhas mudaram, porque eu tinha uma ideia dos personagens que foram desconstruídas com o livro. Então vamos lá falar sobre um pouquinho do que é a história, caso quem esteja assistindo esse vídeo agora não conheça a história. Ou para relembrá-la. A história é a seguinte, começa tanto no livro como no filme, contando a história do Will Traynor, que é aquele cara fantástico, lindo, bem-sucedido, que tem uma namorada linda, que está com a vida toda indo muito bem, obrigado, até que um dia ele sai para trabalhar numa manhã chuvosa e é atropelado por uma moto. E aí acaba, digamos assim, a nossa historiazinha do Will a princípio. Então esse é o nosso prólogo. E aí vai para história da Louisa Clark, que é a outra personagem principal, a outra personagem central do livro, ou o personagem principal do livro, na verdade. É aquela jovem de 26 anos que está vivendo uma vida pacata, que mora com os pais, com uma irmã mais nova, que é mãe solteira, e com um avô. E trabalha num café. A família precisa do salário dela, do café onde ela trabalha, porque a família tem dificuldades financeiras. Então, ela ajuda, digamos assim, a sustentar essa família. Só que esse café fecha, e aí ela fica desempregada e não tem qualificação para emprego. Então ela começa a procurar emprego e aí o emprego que aparece para ela é no castelo onde os Traynors estão passando a temporada, onde eles cuidam, na verdade, desse castelo. E lá está vivendo o Will Traynor depois do acidente. Então já passaram 2 anos do acidente do Will Traynor até a chegada da Louisa à casa dos Traynors. E aí tá lá aquele homem frustrado, mal-humorado, com quem ela vai ter que trabalhar. E ele não facilita em nada. E no filme é muito engraçado, assim, ele é extremamente irônico. O olhar que ele lança pra ela no primeiro momento que ele a vê é muito engraçado, até porque a forma como ela se veste é muito, digamos, individual, assim, é muito particular. Então ela se veste de uma maneira muito, muito única. E aí ele lança esse olhar e a gente já faz uma leitura de que ele está fazendo uma crítica à maneira, à figura dela. Que no início é bem engraçado, assim. Deixa o filme leve, essas ironias do Will. E aí no filme, a sensação que a gente tem é que a Louisa tem aquela vida porque de certa forma ela escolheu ter essa vida pacata e de certa forma escolheu ter empregos dos quais não são, assim, empregos que ela realmente tem escolhido. Assim, ela deixou acontecer porque ela quer ficar naquela cidade, porque ela quer ficar na casa dos pais. Só que quando eu li o livro, eu entendi que não é assim que funciona, não é bem assim. Que na verdade ela tem sonhos, sim. E no filme, às vezes, quando ela começa a conhecer o Will, quando ela quebra esse primeiro gelo que tem entre eles, porque o Will, a princípio, é extremamente grosseiro com ela, muitas vezes, e aí chega um momento em que ela coloca as cartas na mesa e fala, não tô aqui porque eu quero, porque eu preciso. E aí, acho que de uma forma, amolece um pouco o coração dele e ele decide
permitir que ela entre na vida dele, né? Que ela faça parte dessa vivência dele. E aí, quando eles ficam amigos, ficam próximos, o tempo todo o Will fala pra ela assim: por que que você não viaja, por exemplo? Por que que você não faz outras coisas? Sua vida é muito parada. E aí eu ficava pensando assim, poxa, por que que ela não pode viver lá a vidinha dela, na cidade dela, morando com os pais, com a irmã, se pra ela tá bom? E aí quando eu li o livro, eu entendi que não estava bom, que aquilo não era uma escolha. Ela estava se sentindo presa. Não é que ela escolheu estar naquela cidade que ela sempre viveu desde que nasceu. Ela tem um namorado de anos que, quando a gente lê o livro, a gente começa a entender que aquele namoro virou rotina, assim. Ela tá naquele namoro porque deixou acontecer, assim. Ela não tá mais feliz naquela relação. Aquela relação já deu o que tinha que dar, mas ela tá ali porque ela se deixa levar pelas coisas e não toma rédea da própria vida. Que é o contrário do Will. O Will sempre teve as rédeas da vida, ele sempre viveu muito intensamente. E ele perdeu isso no momento que ele sofreu o acidente. E por isso dessa frustração dele, por isso desse mau humor dele, entre outras coisas também, que eu só fui entender quando também li o livro. Então lá quando a gente está assistindo o filme, a gente não entende muito bem porque que fica mandando ela sair, digamos, da inércia, e você pensa se é uma escolha dela. Não é uma escolha dela. Quando a gente lê o livro, a gente vê que ela se deixa levar, se deixa dominar por situações as quais ela não escolheu. Outra coisa também que eu vi no livro, assim, que no filme pareceu diferente, é a irmã. Porque no filme a irmã é uma irmã companheira, divertida até, enfim, diferente um pouco do livro. Porque no livro a irmã dela é meio folgada. Principalmente nesse livro, Como Eu Era Antes de Você. No segundo livro, a percepção muda um pouco, mas nesse livro, a irmã dela é extremamente folgada. Por que a irmã é folgada? Primeiro que ela aceita esse emprego na casa dos Trainors um pouco a contragosto, assim. Ela não estava muito disposta a pegar esse emprego, mas ela precisava do salário para ajudar na casa, para ajudar a família. E a irmã fala para ela pegar esse salário porque a irmã, não vai ficar na casa. Ela quer ir fazer faculdade. Ela quer sair da casa. Então alguém precisa ser o arreio da família. E esse alguém tem que ser a Luísa, segundo as ideias lá da irmã. E outra hora que eu acho extremamente folgada é porque a irmã meio que tira a Luísa do quarto dela, que era um quarto maior, para poder viver com o filho, né, com o Tom. Porque supostamente o Tom não conseguia ficar no quarto menor porque é abafado, enfim. Então coloca a Luísa num quarto minúsculo, né, pra ela tomar conta do quarto maior. E quarto esse, o qual ela nem vai ficar, porque ela vai viver na faculdade, ela vai mesmo pra faculdade, leva o Tom, e só fins de semana é que ela vem pra casa. E mesmo assim, nos fins de semana ela não poderia ficar no quarto menor. Então, a Luísa, mais uma vez, tem que ceder, tem que abrir mão pra uma outra pessoa, no caso, a irmã. E aí a gente entende que a Luísa, o tempo todo, ela está deixando com que outras pessoas tomem conta da vida dela, que outras pessoas decidam por ela. Então, tem um namorado que ela nem tem muita afinidade, tem um estilo de vida que é diferente do dela, mas ela mantém e segue esse estilo de vida que não tem nada a ver com o estilo de vida dela, com as coisas dela. Cede para a irmã, cede pros pais e mais tarde pro próprio Will, porque aí ela se dedica ao Will. Quem viu o livro, quem viu o filme ou leu o livro, sabe que o Will
na verdade, ele vai passar apenas 6 meses ali naquele castelo, porque é o tempo que ele deu para os pais dele se habituar à ideia de que ele optou pela eutanásia, porque ele escolheu a eutanásia e deu os pais dele 6 meses para eles aceitarem a ideia, digerirem essa ideia. Obviamente a mãe dele não aceita, né? Não aceita essa ideia e contrata a Luísa, na verdade, para poder... Ela precisava de alguém que fizesse ele sair de casa, porque desde o momento do acidente ele já não mais saía, ele já não tinha uma vida ativa, ele se trancou, o que era insuportável para ele. E aí ela contrata a Luísa nesse intuito, porque ela já tinha um cuidador profissional, que é fisioterapeuta, que cuida dele, faz as atividades que seriam pela saúde dele. E a Luísa seria a companheira, digamos, seria uma companhia para ele. Então, mas a Luísa não sabe disso. Ela sabe que tem um contrato de 6 meses, mas não sabe por que desse contrato de 6 meses. Por que 6 meses? E aí ela vai descobrir que, na verdade, 6 meses é o tempo de vida que o Will se deu, digamos assim. Que ele se deu esse prazo de 6 meses. E aí ela começa a abraçar a ideia de que ela tem que fazê-lo mudar de ideia, né? Ela tem que fazer com que ele queira viver. Só que ele já está decidido, a decisão dele já está tomada. Mas ele também se coloca na posição de querer fazer com que ela mude também, com que ela saia daquela cidade, com que ela faça a faculdade de moda que ela tanto quer, que ela seja livre. E aí ele fala pra ela, a vida é só uma. E você tem que aproveitar. E no livro consigo entender essa maneira dele agir, coisa que no filme eu não entendia. E outra coisa também que no filme eu tive uma percepção, inclusive fiz um post no blog, falando das roupas da Luísa, que é extremamente divertida, assim, eu acho o máximo a maneira como ela veste. E quando eu via, assim, eu pensava assim, que ela não se importava assim, com o que os outros pensavam, com as críticas do Will, que às vezes o Will fazia umas críticas, assim, era um pouco irônico com a maneira dela se vestir. E que aquilo era uma escolha dela porque ela se sentia bem daquele jeito. E aí no livro a gente descobre que não, que mais uma vez ela está colocando uma armadura. Mais uma vez ela cedeu a situação. Que quando adolescente, então vem um super spoiler assim, que quando adolescente ela sofre abuso sexual. E ela era uma adolescente como qualquer outra, que vestia roupas mais sexys, mais justinhas, que chamava a atenção dos garotos. E aí ela meio que se culpa desse fato que aconteceu com ela, que é mais comum do que deveria ser, né? Mas enfim. Ela se culpa, mas ela tem que seguir em frente de alguma forma. E ela tem que ser feliz de alguma forma. E aí ela começa a se vestir de uma maneira mais diferentona, assim, mas que não é muito atraente a princípio. Então é um escudo que ela criou, que depois passa a fazer parte dela mesmo, ela incorpora isso pra ela, mas que a princípio era mais um escudo, era mais uma vez ela cedendo a uma situação, ela incorporando uma situação que ela não deveria incorporar, assumindo uma coisa que ela não deveria assumir, uma culpa que não é dela, uma responsabilidade que não é dela, parece que é uma característica da personagem isso, ela assumir responsabilidades que não é dela, culpas que não são dela, viver uma vida que não é dela. E aí o Will se encarrega, digamos assim, de tentar fazer com que ela saia dessa vida. Aí no filme, assim, uma coisa que a gente também fica um pouco estranha, assim, que tal o namorado dela lá de anos
não era lá, diz, muito interessante, mas também não era um cara que merecia, digamos, ser descartado. No livro a gente consegue entender melhor isso, a gente consegue entender melhor por que aquela relação estava tão desgastada assim, por que aquele namoro já era para ter acabado há muito tempo e só precisava, digamos, de uma desculpa ali para poder colocar um ponto final. No caso, o ponto final é a aparição do Will na vida da Luísa. Então, eu acho assim que, mesmo que você já tenha visto o filme, mas não leu o livro, eu acho que merece muito, vale muito a pena ler o livro, mesmo já sabendo da história, mesmo sabendo do final, até pra gente entender a escolha do Will também, que é outra coisa que a gente ficava assim, a gente sai do cinema, termina o filme e fica assim, gente, mas ele poderia ter dado a ela mais tempo, porque não foram 6 meses que valeu a pena, né? Porque eles vivem 6 meses de descoberta e que foi o melhor, digamos, a chegada dela na vida dele foi o melhor acontecimento desde do acidente, assim, né? Ela devolveu de certa forma a alegria para ele, mas isso não foi suficiente, né, para ele desistir. E quando a gente lê o livro, a gente entende por que não é suficiente. Porque a primeira coisa que a gente, ideia errada que a gente tem é de que a pessoa que ela é paraplégica ou ela é tetraplégica, aquela parte do corpo que ela perdeu o movimento, digamos assim, ela não tem sensibilidade. E aí o personagem Will mostra que sim, ele tem sensibilidade, o que no caso dele é horrível, porque ele sente dores o tempo todo. Então ele mal movimenta um dedo, né, para ele movimentar a cadeira tal, mal movimenta a cabeça e tal, mas sente dores. Então sente muita dor, então ele tem sensibilidade, que no caso dele é terrível. Ele fica doente com uma frequência muito grande, vai parar em hospitais com uma frequência muito grande. A vida dele é extremamente frágil. E aí no livro mostra mais isso. E aí a gente consegue entender a postura dele, porque fica parecendo assim que ele é fraco demais, né? A gente fica pensando assim, ele foi muito fraco, porque a gente sabe de histórias de superação, por que esse personagem não pode ser outra história de superação? Porque são histórias, né? São várias histórias. E a história dele é uma história um pouco mais difícil, assim, é mais difícil de digerir, mais difícil de entender. Então, dá para entender melhor isso, né? As idas deles ao hospital, muitas vezes que a vida dele fica por um fio, porque ele tem pneumonia, ele não consegue controlar, ele tem pneumonia com uma certa frequência, né? Ele entra e sai de crises de pneumonia com uma certa frequência. O corpo dele mal consegue controlar a temperatura do corpo, então o acidente deixou sequelas muito maiores e muito mais difíceis do que a paralisia, que já é difícil, mas tem outras sequelas que piora ainda a situação, que faz a gente entender melhor. Então acho que mesmo que você tenha aí visto o filme e não leu o livro, eu acho que vale muito a pena ler o livro. Se você já leu e viu, deixe aí seus comentários, falem das percepções que vocês tiveram, eu vou adorar saber. Até a próxima.